eu apresento aqui o pastor Joás Teodoro. Tudo bem, pastor? Tudo bem, boa noite. É uma alegria estar com você aqui no Paranormal. E, Guru, assim, de coração, essa porta que se abre para a gente estar dividindo experiências e conhecimento. Maravilhoso. Eu que fico muito honrado de receber um pastor, eu adoro todo esse conhecimento e mais ainda que a gente vai conseguir mesclar duas coisas que até então eram improváveis, né? Que é aliens e a Bíblia. As pessoas meio que desassociam, né? Uma coisa da outra. Ou a Bíblia é a Bíblia, aliens é aliens. Nós vamos entrar nesse assunto bem profundamente hoje, mas antes eu queria saber quando que começou a você se espiritualizar, a gostar de religião? Foi quando você era criancinha ou depois de adulto? Sim, na verdade eu venho de berço cristão de orientação evangélica, né? Mas aos 6 anos eu tive uma percepção de que havia necessidade de trilhar um caminho, de uma busca, né, pessoal, interna. Quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada. Veja o link que deixei na descrição do vídeo. Mas foi quando chegou ali a fase que a gente chega no colégio secular ali, que começou a gerar as primeiras dúvidas dos ensinamentos que você tem dentro da igreja, dentro da casa espiritual que você está envolvido com a ciência. E aí nessa hora, nesses confrontos, foi que eu fui para a Bíblia buscar as respostas. E a partir de então, eu comecei aí literalmente uma caminhada em busca de desvendar coisas que para mim naquele momento eram incógnitas assim, não respondidas, né? Pelos líderes religiosos da época a quem me submetia, perguntas que não satisfaziam, né? E muitas vezes a pessoa vai à Bíblia, ela vai com suas próprias verdades. Né? Você, independente da religião que professe, você vai a ela com as suas verdades, seja adquirido como o meu caso, que vem de berço, né? Mas você vai com essas verdades e ela não te confronta, porque a Bíblia ela é o elemento máximo da liberdade. Então ela nunca vai te confrontar quando você já tem verdades elencadas, né, por você mesmo. Então quando você vai vazio, você deixa as suas verdades. Eu costumo dizer assim, usar uma palavra assim, você vai fora da caixa, né? Você literalmente deixa tudo aquilo que você absorveu durante o seu período de infância ou adolescência, ou os ensinamentos que você recebeu, e você vai vazio, e você começa a ter uma visão totalmente diferente, porque aí sim ela vai fazer, né, o que ela foi deixada para fazer, que te dá norte, te dá uma direção, e aí você vai começar a enxergar coisas que os outros não enxergam. E é difícil quando você está preso a uma vertente religiosa, né? Fica mais, né, mais rígido ali, né? Não Sim. tem a abertura. Então, já desde criança você já teve essa criação, já estava ligado a tudo isso, tal, uma coisa então já está na sua vida há muito tempo. Há muito tempo. O estudo bíblico em minha vida, de uma forma mais profunda, começou em 1991, para se ter uma ideia. Bastante. E não parei mais, né? Não parei mais. Hoje sou diretor de uma escola, né? de um instituto de teologia, então a gente está num meio envolvido com a Bíblia, de busca, de ensino, né? Então esse é o nosso foco hoje de vida. Tá. Eu vou fazer uma pergunta assim, curioso. O que é a Bíblia para você? Você que é um grandioso estúdio, o que é a Bíblia? Você pode falar sobre a Bíblia, que todo mundo fala, né? Bíblia, Sim, Bíblia, sim. Bíblia. E às vezes todo mundo, é um livro religioso, é um livro escrito por homens falando de Deus, é um livro não sei o que lá. O que é a Bíblia? Explica pra gente. Ok. A Bíblia ela é um organismo vivo, né? Ela é viva por si só. Se você fizer um teste prático e você pegar um único texto para ler diariamente o mesmo texto, todo dia ele se manifestará a você de maneira diferente. O mesmo texto. Porque ela é viva e ela é nova a cada manhã. Então, ou seja, diariamente ela renova a sua inspiração, né? Não obstante, ela contém a palavra de Deus, né, em si. Ela fala da história da humanidade. Se nós removermos da Bíblia tudo que é dogma religioso, ainda vai sobrar pelo menos 5.000 anos de sabedoria
armazenada dentro das suas páginas. Né? Você tem coaches da área do empreendedorismo que leem a Bíblia e tiram as suas grandes verdades, né? Seja da administração, enfim. Mas você tem espiritualistas que leem a Bíblia e tiram dali também suas experiências espirituais. Então a Bíblia, para mim, ela é um organismo vivo, né? E contém a palavra de Deus, contém os mapas para os portais eternos, ela contém os segredos da vida, ela vai ser a resposta para as maiores incógnitas do ser humano e, diga-se de passagem, você pode colocá-la em qualquer lugar em uma biblioteca. E quando eu digo isso, não menosprezo, né, o poder que ela tem. Mas se você colocar debaixo de todos os livros, ela vai ser a base de tudo que é escrito, de tudo que é bom, de tudo que foi, né, na literatura colocado de uma forma muito, muito boa e prazerosa. Se você colocar no meio de uma biblioteca, ela vai ser o assunto central de todo o contexto de experiência humana e de experiência espiritual. E se você colocar sobre todos os livros, ela vai ser a coroa de tudo que foi escrito, de toda a inspiração, né? Seja ela divina ou seja ela emocional na ponta de uma caneta de um hábil escritor. Então a Bíblia seria o livro dos livros, não Ela tem nada... Ela é o livro dos livros. É o livro dos livros, Sim. não tem nada acima da Bíblia. A Bíblia é incrível. Isso. Muito legal. É isso mesmo. Então você vem estudando a Bíblia desde 1991, ali de forma profunda, óbvio. Sim. Que antes você devia ter lido algumas coisas, algumas Isso. passagens e tal. E hoje você é um pastor atuante. Sim. Aonde que você... Eu sou um pastor das Assembleias de Deus, né? Nossa igreja está em Morungaba, no interior do estado de São Paulo. E quem vai para a Serra Negra, nos passeios de moto, precisa obrigatoriamente passar ali por Morungaba. Morungaba. Né? E a gente atua numa igreja pequena, uma igreja de bairro, e temos essa percepção. Eu acredito, assim, Guru, que o meu chamado de vida é levar as pessoas à Bíblia. Levar as pessoas às páginas das Sagradas Escrituras. Então, mesmo que alguém vá para dizer, não, pastor, não concordo com isso que o senhor está falando, eu cumpri meu papel já em ela ir à Bíblia. Né? Jesus, em um determinado momento, ele diz aos seus discípulos, vós sois luz do mundo e sal da terra. A função do sal no nosso organismo é fazer com que tenhamos o desejo de repor as águas, né? De ir às águas. E a palavra de Deus, ela é essas águas de refrigério, né? De limpeza espiritual. Então eu creio que um pouquinho de sal é eu estar colocando em você o desejo de falar, eu quero ver o que esse pastor doido fora da casa, né, está falando. Por isso eu me propus a falar de assuntos tão complexos, né? Sim. E que dentro da área da igreja ainda é um tabu. Claro. Né? Não deixa de ser.